Vejamos aí. Travessão marca a mudança de interlocutor nos diálogos. Destaca o termo intercalado. Então, mudança de interlocutor, mudança da pessoa que está falando. Então, para marcar essa mudança de interlocutor das pessoas que estão falando dentro de um diálogo, a gente usa a travessão. Aqui eu disse: bom dia, Marcos. Bom dia. Como é que é o nome? Marcela. Deixa eu já botar outro exemplo aqui. Exemplo 2, tá? Vou botar assim: o ministro do mercado internacional está consciente das dificuldades. Vamos lá. O primeiro, eu estou mudando o interlocutor, ou seja, a pessoa que está falando dentro do diálogo. Quando eu faço isso, eu marco com travessão, tá? Bom dia, Marcos. Marcela tá falando com o Marcos. Depois ele vai e fala: bom dia, Marcela. Então aqui inicialmente foi a Marcela que falou e aqui depois foi o Marcos, ok? Então para marcar essa mudança, né, dentro de um diálogo, a gente usa o quê? Travessão, ok? E o segundo caso, para destacar o termo que está intercalado. Intercalado quer dizer que ele vem fora da sua ordem, ele está no meio, tá? O ministro, profundo conhecedor do mercado internacional, está consciente das dificuldades. Então nós temos aqui um termo intercalado. Eu estou falando o quê? Eu estou dando uma informação a mais a respeito de quem? Do ministro. De que ele é um profundo conhecedor do mercado internacional. Então quando eu faço essa observação, eu coloco essa informação a mais, eu devo utilizar o travessão, tá? Às vezes a gente coloca também parênteses, tá? Mas é porque o travessão, ele dá uma característica mais formal, né, de mais conhecimento a respeito dos usos de sinais de pontuação. Então, o ministro, profundo conhecedor do mercado internacional, está consciente das dificuldades, tá? É uma informação que eu forneço a mais, mas que nem sempre faz falta dentro da frase. Eu poderia dizer: o ministro está consciente das dificuldades, mas eu quis dizer algo a mais a respeito do ministro. Então, eu introduzi um termo, uma informação intercalada, tá? Ela está no meio da informação principal de que ele está consciente das dificuldades, beleza? Então aí eu utilizo o travessão. Percebam que eu coloquei no início e no final, tá? Daquilo que eu quero falar, antes da informação a ser intercalada e no final dela, ok? As reticências. Reticências são utilizadas para marcar a suspensão de um pensamento ou marcar uma fala quebrada e sem nexo, própria de quem está nervoso ou inseguro. Então, quando eu quero suspender um pensamento, não sei, reticências, eu suspendi um pensamento. Então, quando tem uma fala quebrada, eu também utilizo, né, sem nexo, ou seja, sem muita coerência dentro daquilo que a gente está falando, a gente marca com as reticências. Não vou dizer mais nada. Você já deve ter percebido que ele... E aí suspendeu o pensamento. Utilizo aí as reticências. Tranquilo? Segundo exemplo. Depois de um instante, Carlos... Deixa eu colocar esse aqui. Esse exemplo aqui. Porque eu quero mostrar a vocês dentro dos colchetes como vai ficar. Vamos lá. Depois
de um instante Carlos o quê? Carlos lançou lá não sei. Vamos lá. É uma frase. Deixa eu colocar as aspas aqui, porque essa frase não pertence a mim, mas a outra pessoa, tá? Então vamos lá. Para marcar a suspensão de pensamento, como eu falei, não sei, e suspendi o pensamento, reticências, tá? Você já deve ter percebido que ele, como nesse primeiro exemplo, você já deve ter percebido que ele, e aí, pum, não falei mais nada, suspendi o pensamento, reticências. Agora no segundo exemplo, quando a gente tem uma fala quebrada, a gente marca também com as reticências, né? Sem muito nexo, tá? Depois de um instante, Carlos lançou lá. Nós colocamos as reticências dentro dos colchetes. Por que a gente coloca dentro dos colchetes, gente? Primeiro ponto. Porque na verdade, aqui dentro tem mais alguma informação, algo que foi dito, tá? Sempre que a gente tem esses colchetes aqui junto com as reticências dentro, isso quer dizer que disseram algumas coisas, disseram mais coisas, ok? Mas às vezes a gente quer dar uma reduzida, então a gente coloca isso daqui para não ficar tão grande, tá? Então o Carlos lançou lá, não sei, talvez, logo te digo. Percebam que, não sei, talvez, logo te digo. Então muitas vezes a estrutura ela não tem muito nexo, tá? Suspendo o pensamento, tá? Eu tenho umas frases que estão quebradas. Aqui eu quebrei, ó, não sei, talvez, logo te digo. Então essas estruturas quebradas aqui, ao final delas a gente marca com as reticências. Tranquilo? Bom, indicar que aí no caso do uso das reticências, que é o que a gente estava falando, que eu estava falando sobre a respeito dos colchetes. Indicar que uma parte de um trecho foi omitida, ou seja, vamos lá. Aí diz o seguinte, artigo 39, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dois pontos, enviar ou entregar. Vou botar mais uma aqui, ó, só para dizer que continua, tá? Vejamos. Ele disse o seguinte, que quando a gente quer indicar que uma parte do texto, né, do nosso trecho, ela foi omitida, aí eu botei assim, as reticências nesse caso são colocadas dentro dos colchetes ou dos parênteses. O mais comum é ver essa estrutura e não essa, tá? Existe, mas é mais incomum, ok? Então vamos lá. Quando eu quero suprimir uma parte, quando uma parte daquele texto ela foi omitida, a gente faz isso, a gente coloca as reticências dentro dos colchetes, a gente mantém essa estrutura aqui, tá? Aqui também, tá? Então vamos lá, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
quero dizer, tem coisas aqui, tá? E aí eu vou logo para o terceiro. E o primeiro e o segundo? Primeiro e segundo. Cadê? Tá aqui dentro, tá? Eu quis dizer que o primeiro e o segundo estão aqui. Mas o que me interessa dizer é a respeito do terceiro item, que é enviar ou entregar. E aí eu coloquei mais reticências aqui dentro dos colchetes porque tem muito mais coisas, tá? Mas quando eu quero omitir parte do texto, às vezes eu estou escrevendo, ai, tá muito grande. Hoje, e o texto, sei lá, tem mais 3 linhas. Pego o que me interessa e falo, faremos o possível, por exemplo, tá? O que eu quero dizer? Que aqui dentro tem outras informações, mas que eu quis omitir e peguei a parte que me interessava, tá? Peguei o início, coloquei aqui a estrutura que foi omitida, mas que existe, faremos o possível, tranquilo? A mesma coisa aqui, a primeira e a segunda, o primeiro e o segundo pontos foram omitidos, foram escondidos, entre aspas, tá? E o terceiro ponto aqui, que é o que me interessa dizer, enviar ou entregar produtos, ok? Pra gente fechar agora os parênteses, eles servem para isolar explicações, indicações ou comentários acessórios. São aqueles que não fazem falta se eles forem retirados da frase, tá? Falou em algo acessório, é algo que pode ser retirado porque não faz falta. Bom, então, parênteses servem para isolar explicações. Lembra do ministro? O ministro até esqueci como era a frase. Mas vamos lá. O ministro, um homem muito inteligente, fez boas ações, por exemplo. Esse muito inteligente eu posso colocar, como eu havia colocado no travessão, eu posso colocar entre parênteses, porque eu estou isolando uma informação que é acessória. Ela não precisa estar ali, eu apenas forneci uma informação a mais, tá? E aí, para eu isolar esse tipo de explicação, eu uso parênteses. No caso aqui, eu utilizei ela, entre parênteses, a rainha é a representação viva da bondade. Então, eu quis o quê? Isolar uma explicação, quis dizer quem é a representação viva da bondade. Então, botei ela, entre parênteses, a rainha é a representação viva da bondade, ok? Bom, agora vou pedir a vocês que façam os exercícios para que a gente corrija na semana que vem. Façam com cuidado, procurem pontuar de forma correta, olhem bem a estrutura de cada uma das frases. Eu coloquei os pontos que vocês devem utilizar em cada uma das questões. Façam com cautela, tranquilo? Então, um beijo, até a próxima, se Deus quiser.